Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta, para nosso tema quinzenal sobre o nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber, não é? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que vai perguntar o seguinte: você sabe com quem você está falando? Sabe quem está falando? Não. Toda a paz está em você. O nosso estudo espírita desse vídeo vai tratar do assunto sobre o diálogo durante a passividade mediúnica. Ouçamos aí o que a doutrina nos elucida. O espírito obsessor costuma permanecer dominado pelo ódio e com a ideia fixa de vingança. O esclarecedor precisa respeitar a sua dor, vendo nele não o algoz de hoje, mas a vítima do passado. Desta forma, será mais fácil compreendê-lo e envolvê-lo com amor. Humberto Ferreira, em um livro Esclarecendo os Desencarnados. Bom, meus amigos, nós temos consciência de que o diálogo com os irmãos desencarnados, ele deve ser caracterizado pela simplicidade, não é? Você tem que conversar como você está conversando normalmente, não é? Como se fosse uma pessoa encarnada. Não há necessidade de impostação de voz, de palavras bonitas, né? Tipo, querido irmão, estamos... Não, converse, não é? Dentro de uma simplicidade, a fim de que você possa chegar, no sentimento daquele irmão que está ali conversando. Porém, isso não significa, não é, que você tenha que trabalhar esse diálogo sempre no improviso. É óbvio que você não vai decorar diálogos, não é, para conversar com ele, mas você tem que ter uma base que te dê sustentação para poder dialogar de uma forma ciente, uma forma concisa e responsável com esse irmão. Por isso que o estudo espírita, quando a gente estuda a doutrina, esse estudo ele nos livra de riscos, de alguns riscos, que não são previstos em virtude do nosso despreparo e da nossa ignorância com relação ao assunto, não é? Ouçam aí. O intercâmbio entre o mundo espiritual e este, que no final de contas não são mais que um único, em planos diferentes, somente assumiu expressão e sentido depois que Kardec metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com os nossos irmãos desencarnados. Logo, a prática mediúnica é não apenas aconselhável, como indispensável ao futuro da humanidade. Hermínio C. Miranda, em o livro Diálogo com as Sombras. No intercâmbio com esses irmãos desencarnados, nós temos uma gama variada, de irmãos, assim como nós temos de encarnados. Nós temos pessoas de vários tipos e várias matizes. Entre essas matizes, eu vou especificar aqueles irmãos que vêm nas reuniões mediúnicas com o único intuito de nos ameaçar. Então, às vezes, ele pode ser um mandante, não é? E que, quando ele estava encarnado, ele também tinha essa posição de mandante, não é? Ele era poderoso, era dono, responsável por alguma instituição onde ele tinha o costume, de exercer autoridade, sendo uma pessoa fria, muitas vezes calculista e até violenta. Então, em virtude dessa característica dele, de sempre mandar, ele não vai ter paciência para dialogar com a gente. Ele nos entende como se nós fôssemos um subordinado, tá bom? Por quê? Porque ele sempre deu ordens. Então, mesmo desencarnado, ele ainda está acostumado com esse tipo de atitude. Dentro disso, ele vai considerar tanto os médios, o médium que está ali dando passividade para ele, quanto o dialogador, como pessoas que são ignorantes e até inferiores a ele. Pessoal, eu estou aqui conversando com essa pessoa, eu não tenho paciência para isso. Tudo isso porque ele acredita que ele é superior a nós, como eu já disse, e gosta de exigir e de ordenar.
de dar ordens para nós. Com isso, com esse proceder, ele quer o quê? Nos ameaçar e nos intimidar, não é? O grupo. Porque eles entendem, por estarem ali enredados naqueles sentimentos de ódio, não é? Eles entendem que fazendo os outros sofrer, infligindo dores ao próximo, né? Eles vão esquecendo das próprias angústias deles. Que angústias essas que estão já aflorando, não é? Em virtude do grupo estar exercendo alguma influência já naquele comportamento dele ou no comportamento do grupo do qual ele é o chefe ali, do qual ele ordena, não é? E é pelo fato desses irmãos esconderem suas dores, justamente evitando essa sintonia conosco, que estamos acessando ali sua intimidade, na intimidade do seu ser, né? Revelando as suas dores, as suas fraquezas, não é? Eles nos ameaçam, dizendo: isso não vai ficar assim, eu vou acabar com o grupo, você vai ver, eu vou na sua casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é? Então eles nos ameaçam, mas vamos lembrar, assim como nós já fomos, né, e alguns de nós somos, eles estão desorientados e acima de tudo isso, estão sofridos. E por mais forte que falem, né, por mais veementemente que são as suas colocações, nós não devemos nos impressionar com as suas ameaças, apesar de elas serem graves, né? Por que nós não devemos intimidar, não é? Porque nós temos também a proteção da espiritualidade. Contudo, é importante nós lembrarmos que nós não devemos nos intimidar, porém, nós não devemos incorrer no erro de ridicularizar essas ameaças. Porque o trabalho é um trabalho sério, de amor. Então nós não estamos ali para ridicularizar ninguém. No diálogo, não é? Nesse tratamento com esses irmãos, o que basta para nós é termos paciência. Paciência e confiança nos espíritos superiores responsáveis pelo trabalho que se desenvolve ali no grupo mediúnico. Ouçam aí. O amor não acaba nunca. Mesmo envolvido, soterrado no rancor e na vingança, ele subsiste, sobrevive, renasce, está ali. O ódio não o exclui, ao contrário, fixa-o ainda mais, porque em termos de relacionamento homem-mulher, o ódio é, muitas vezes, o amor frustrado. Odiamos aquela criatura exatamente porque parece que ela não quer o nosso amor, porque nos recusa, nos traiu, nos desprezou, porque a amamos. Hermínio C. Miranda, em um livro Diálogo com as Sombras. Assim, meus amigos, se algum comunicante, não é, algum irmão, nessas condições, vier na sua reunião mediúnica, né, e perguntar para você: rapaz, você sabe com quem você está falando? Não é? Você pacientemente responde o seguinte: meu querido irmão, quem trata com autoridades iguais a você são os espíritos superiores aí do seu mundo. Então, por favor, seja bem atendido pelo nosso irmão mentor responsável pelo nosso grupo. Tá bom, meus amigos? Acima de tudo, paciência com esses irmãos que são irmãos doridos, assim como nós já o fomos em épocas anteriores e não muito distantes. Uma boa quinzena a todos, fiquem com Deus e lembremos sempre, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal!